Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula são problemas e aplicações com o Teorema de Pitágoras. Bom pessoal, então, essa é a segunda aula sobre essa temática, tá? Eu vou dividir aí em algumas aulas, essa é a segunda, que a gente vai estar vendo um pouquinho então sobre essa questão com os problemas, tá? Vamos lá. A fórmula do Teorema de Pitágoras, né, todos já sabem, porque vocês já estão fazendo, já viram a primeira videoaula, né, é a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, nesse exemplo 1, fala assim, ó, a trave AB, que é essa daqui, ó, ok? Torna rígido o portão retangular da figura. Qual é seu comprimento em metros? Então, a questão quer saber, né, ela quer saber quanto que é o comprimento dessa trave AB, que eu posso aqui chamá-la de x, tá? E aí vocês podem perceber que aqui nós temos um triângulo retângulo, ó, né? Aqui está o ângulo reto, correto? Então, a gente pode aplicar aqui o Teorema de Pitágoras para encontrar essa medida dessa trave AB, tá? Então, a hipotenusa, pessoal, vai ser aqui o que eu chamei de x, que é o comprimento dessa trave. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Aí tem os outros dois catetos, que um é 60 e o outro é 80, respectivamente, ó. Então, eu vou escrever assim, correto? Bom, então vai ficar x ao quadrado igual a 60 ao quadrado dá 3.600, mais 80 ao quadrado, que dá 6.400, ó. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 10.000, né? Já que a soma dos dois dá 10.000. Para eliminar o quadrado do x, a gente faz aqui a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, fica x igual a raiz quadrada de 10.000, que é x igual a 100 centímetros, tá ok? Então, aqui, pessoal, a gente tem essa medida em centímetros. Só que o que a questão pergunta aqui no final, ó? Qual é o seu comprimento em metros? Então, isso aqui é uma informação importante, tá? Como ela pede em metros, não é uma questão tão complexa agora, por quê? Porque a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? E como o nosso resultado deu 100 centímetros, significa o quê? Significa que o comprimento em metros, né, é 1 metro, correto? Agora, se tivesse dado aqui, sei lá, 120 centímetros, né, o que vocês teriam que fazer? Uma regra de 3 aí para transformar de centímetros para metros, beleza, gente? Bom, então esse foi o primeiro exemplo. Podem ver aí que é uma aplicação bem simples, né, com relação aí ao Teorema de Pitágoras. Só fiquem atentos quanto à questão das unidades de medida. Tá ok? Bom, pessoal, então o exemplo 2 fala o seguinte. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Como vocês podem perceber, a gente não tem a figura, então a gente vai ter que interpretar e construir ela, né? Vamos começar lá de novo. Ó. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada, tá? Então, vejam que a posição inclinada é essa daqui, né? Então, ele percorreu 5.000 metros aqui nessa posição, tá ok? Então, eu vou escrever aqui, 5.000 metros, beleza? Bom, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros, né? Então, agora, com relação ao solo, ele percorreu, ó, vejam que 3.000 metros, tá ok? Então, aqui é 3.000 metros, ó, tá? Bom, aí a pergunta é, né, determine a altura do avião. Então, para a gente determinar a altura, o que vai ser a altura, pessoal? Vai ser essa medida aqui, ó, né? Que a gente pode chamar de x, né? Então, a gente agora montou aí a figura, fica mais fácil para a gente estar agora aplicando no Teorema de Pitágoras, né? Observem aí que a gente tem duas medidas, quer descobrir uma terceira medida. Então, vamos lá. A altura com relação ao solo, ela forma o ângulo de 90 graus, né? Então, a gente pode perceber que a hipotenusa é o 5.000. Então, vai ficar aqui, ó, 5.000 elevado ao quadrado igual, um dos catetos é o 3.000, certo? Então, fica 3.000 ao quadrado, mais o outro que é o x, que fica x ao quadrado. Bom, gente, 5.000 elevado ao quadrado é 5.000 vezes 5.000, que dá um número bem grande, né? Fica 25 milhões. Ó. Igual, 3.000 ao quadrado é 3.000 vezes ele mesmo,
que dá 9 milhões, certo? Mais x ao quadrado. Então, agora o 9 milhões que está somando com o x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 25 milhões menos 9 milhões igual a x ao quadrado. Essa subtração resulta em 16 milhões igual a x ao quadrado. Vou continuar aqui, ó. Então, agora vai ficar x ao quadrado, ou melhor, desculpa, deixa eu apagar o quadrado aqui. Ficar x igual a raiz quadrada de 16 milhões, já que aqui a gente tem que fazer a raiz quadrada, né, que é a operação inversa lá da potência para eliminar o quadrado do x. Então, a raiz quadrada de 16 milhões é 4.000, ou seja, a altura do avião nessa situação é de 4.000 metros. Bom, pessoal, então exemplo 3, tá? Está escrito assim. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? E aí tem as alternativas, né? Então vamos analisar o seguinte, ó. Ele vai atravessar aqui desse ponto A até o ponto B, né? Isso é o comprimento mínimo do cabo de aço, que é o que a questão está querendo saber, qual a medida mínima, né, desse cabo. Eu vou chamar aqui de x, tá? Aí observem que a distância desse ponto aqui, ó, né, que é desse prédio aqui até esse prédio, é de 40 metros. Então, aqui, ó, eu tenho 40 metros, né, a mesma medida que aparece aqui embaixo. Agora, o que falta é eu saber a distância desse ponto A até esse ponto aqui, ó, tá? E como que a gente vai saber isso? Simples. É só eu pegar a altura desse prédio, que é 25 metros, e diminuir desse, que é 15, né? A diferença entre eles vai ser esse pedaço aqui, ó. Então, se eu fazer 25 menos 15, fica 10 metros. Então, esse pedaço aqui, gente, ó, é 10 metros, né? E aí, observem que o ângulo reto ele se localiza aqui, de acordo com a altura desse prédio com relação ao solo, e aí eu tenho o triângulo retângulo que eu preciso para estar utilizando, então, o teorema de Pitágoras, ó, certo? Então, vamos lá. A hipotenusa vai ser o x, né, que eu chamei de x ali, que é a altura, ou melhor, que é o comprimento mínimo do cabo de aço, então fica x ao quadrado, igual aos outros dois catetos. Um é 10, então fica 10 ao quadrado, e mais o outro cateto, que é o 40, fica 40 ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais 40 ao quadrado, que é 1.600. Somando os dois, fica x ao quadrado igual a 1.700. E agora eu tenho que extrair a raiz quadrada, aqui, ó, que é a operação inversa, né, para eliminar o quadrado do x. Bom, entretanto, a raiz quadrada de 1.700 ela não tem um valor exato, né? Não tem um valor com um número inteiro. Então, gente, o que a gente vai ter que fazer nessa situação? Ó? Vamos ter que verificar se dá para fatorar esse número 1.700, né? E aqui a gente percebe, ó, que eu já consigo começar fatorando pelo número 2, né? Fatorar é você dividir pelo menor número primo, né? Relembrando aí. Então, 1.700 dividido por 2 fica 850, que eu consigo dividir por 2 de novo, que fica 425, né? Que eu consigo agora dividir somente por 5, ok? Que fica 85. Que eu consigo dividir de novo por 5, que fica 17. E o 17 ele é um número primo, né? Então, aqui eu só consigo dividir por ele mesmo, ó, que fica 1. E aí acaba a fatoração. Percebam que eu tenho uma dupla aqui, ó, de números iguais, né? Que é o 2. Então, um deles vai vir aqui para fora. O do 5 é a mesma situação. Um deles vem aqui para fora. Lembrando que eu estou separando em duplas pelo fato de ser uma raiz quadrada. E o 17, que não deu dupla alguma, ele volta para dentro da raiz, né? Agora eu vou multiplicar então, ó, 2 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 17. Só que eu só posso multiplicar aqui o 2 vezes o 5, que são números fora da raiz. Então, 2 vezes 5 dá 10, e aí o resultado vai ficar 10 raiz quadrada de 17 metros, né? Então, pessoal, essa questão aqui é bem interessante, porque vocês podem observar que a resposta correta é a letra D, né? Agora, muitos fazem essa questão, chegam nessa etapa aqui, ó, que deu a raiz quadrada de 1.700, e aí olham lá nas alternativas e veem que não tem raiz quadrada de 1.700 e automaticamente vão e assinalam a letra E,
né, achando que é nenhuma das anteriores, né? E podem perceber que não é o caso, apenas falta aí uma fatoração. Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de questão, porque fatorando você vai chegar aqui numa das alternativas. É lógico que mesmo que depois que eu fatorasse, pode ainda ser que eu não chegasse a nenhuma delas e de fato eu tivesse que assinalar a letra E. Mas percebam que não foi o caso aqui. Tá? Então eu coloquei essa questão de maneira proposital aqui para que vocês percebam que no final, muitas vezes é possível fatorar, né, a raiz que gerou aqui no resultado final. Tá? Então aqui o x é 10 raiz quadrada de 17 metros. Outra observação importante é que digamos que lá no enunciado da questão falasse assim, ó, aproximadamente a raiz quadrada de 17 é igual a, sei lá, 4,12, né? Então, o que vocês iam ter que fazer ainda, né? A gente ia ter que substituir a raiz quadrada de 17 por 4,12, então ficaria 10 vezes 4,12, né? Que daria aí 41,2, daí 41,2 metros seria o comprimento mínimo desse cabo de aço. Não é o caso nessa questão, ela não pediu isso, mas é uma observação importante a se fazer aqui para vocês. Tá ok? Bom, o exemplo 4, então, para a gente finalizar. Pessoal, eu sugiro para vocês aqui que vocês possam até pausar o vídeo e tentar resolver, né? E aí depois vocês podem conferir os resultados para ver se acertaram. Bom, então o exemplo 4, apesar de não ser uma situação problema, eu trouxe esse exemplo para essa videoaula porque envolve aqui essa questão das raízes que eu quero trabalhar com vocês. Então, né, fala, determine a medida indicada no triângulo retângulo abaixo em metros. Vamos lá. É só aplicabilidade de fórmula aqui, né? Vamos copiar aqui a fórmula do teorema. Então, observem que a hipotenusa é o x, vai ficar x ao quadrado igual, um dos catetos é 1, fica 1 ao quadrado, mais o outro cateto que é 2 raiz quadrada de 2. Então, eu vou colocar isso daqui entre parênteses, ó, tá? Elevado ao quadrado. Eu tenho que colocar entre parênteses porque eu tenho aqui o 2 raiz de 2, tá? Então, fica x ao quadrado igual a 1 ao quadrado é 1, certo? Mas, agora aqui, pessoal, o que acontece? Esse quadrado ele serve tanto para esse 2 aqui, quanto para a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de 2. Então, primeiro eu vou fazer aqui ó, o 2 ao quadrado, que fica 4. E aí, entre o 2 e a raiz, tem um sinal de multiplicação. Aqui ali ele estava oculto, mas aqui eu vou ter que colocar ele. Por quê? Porque o que eu falei para vocês agora? Esse 2 serve para esse 2 aqui e esse aqui, ó. Então, 2 ao quadrado gerou 4. E esse 2 eu posso cancelar com a raiz, já que são operações inversas, né? Então, cancelando, sobra aquele 2 que está ali dentro da raiz, ó. E aí fica 4 vezes 2. Então, fica x ao quadrado igual a 1 mais 8, né? Já que 4 vezes 2 dá 8. Isso dá x ao quadrado igual a 9, que agora eu vou tirar aqui a raiz quadrada de 9, que fica x igual a 3 metros, né? Então, essa é a resposta aí da questão. Tá ok, pessoal? Então, fiquem atentos quanto a essa observação que acontece aqui, ó. Beleza? Bom, essa então foi a nossa videoaula. Se você gostou, aí deixa aquele like para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Ative as notificações. E se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, pode fazê-lo aí que eu estou aqui para estar ajudando vocês. Tá certo? Obrigado então aí a atenção de todos.